Fala rapaziada, tudo certinho? Bem-vindos ao meu canal, o canal Hugo Romariz, onde eu falo sobre os gigantes cariocas. E são eles, Botafogo, Flamengo, Fluminense e Vasco da Gama. No vídeo de hoje, irei falar um pouquinho sobre cada time. Isso porque eu vou fazer uma pré-rodada, uma pré-22ª rodada do Campeonato Brasileiro, onde os gigantes cariocas estarão atuando. E aí eu irei falar somente de 3 jogos. Isso porque vamos falar do clássico da rivalidade, que vai acontecer logo menos entre Botafogo e Flamengo às 9 horas da noite. E também vou falar sobre os jogos de amanhã, entre o Fluminense e o Fortaleza, que vai acontecer 4 horas da tarde. E também sobre Bahia e Vasco, que vai acontecer 6h30 da noite. E aí, sem mais enrolações, só vou pedir para você curtir o vídeo, comentar, compartilhar e se inscrever aqui no canal, porque isso me dá uma força absurda, tá bom? Então, sem mais enrolações, já vou começar falando sobre o Vasco da Gama contra o Bahia. Vai ser o último jogo, mas eu quero deixar por último o clássico da rivalidade, tá bom? O Vasco vai reenfrentar o Bahia após a 3ª rodada do Campeonato Brasileiro. No meu ponto de vista, a partir do jogo do Bahia que tudo começou a desandar no Vasco da Gama, porque o Vasco vinha de vitória contra o Atlético Mineiro, vinha de empate contra o Palmeiras, e aí é o que tudo se indicava, né? Que o Vasco iria vencer com uma certa facilidade do Bahia. Isso porque o Bahia estava sendo inconstante antes do Campeonato Brasileiro, não estava jogando bem, e o Vasco estava apresentando um bom futebol, até dentro das suas limitações, e iria jogar em São Januário. Era a primeira partida em São Januário após 2 anos de Série B, 2 temporadas de Série B. E aí, naquele jogo, o Vasco perdeu por 1-0 e já começou toda uma insatisfação da torcida. Por mais que fosse o comecinho, todo mundo já tinha mais ou menos uma ideia do que poderia vir a acontecer. Enfim, para o confronto de amanhã, o Vasco tende a ser o favorito, tende a conseguir a vitória. Mesmo jogando fora de casa, mesmo jogando com o mando do Bahia, o Vasco vai ter o Payet, que vai poder estrear. Ainda não se sabe se vai ser no time titular ou entrando, mas que vai atuar. E o Cauli do Bahia, que é o Payet do Bahia, a grande esperança de gols, se machucou na última rodada. Então, um desfalque de peso absurdo para o Bahia. Então, por isso, eu acho que o Vasco vai vencer e vai conseguir convencer também a torcida. A escalação que deve vir a acontecer deve ter algumas mudanças. Isso porque o Zé Gabriel está suspenso pelo seu 3º cartão amarelo. Então, o goleiro segue sendo o Léo Jardim. Na lateral direita, segue sendo o Robson Bambu. Na esquerda, o Piton, não tem outra solução também ali para a lateral esquerda. Ele não vem de maus jogos. E na zaga, deve manter o Medel com o Léo. Ah, mas o Medel não pode ser o Zé Gabriel, não pode ser o primeiro volante? Pode. Mas ao que tudo indica, Ramon Dias deve deixar ele na zaga, até porque a dupla Léo e Medel tá indo muito bem. Então, para a vaga do Gabriel, do Zé Gabriel, né, deve entrar o Jair, ou o Barros. A tendência é que seja o Jair, por ser um jogo mais pegado, tem mais experiência e tudo mais. Os outros dois armando, a tendência é que continue sendo entre Paulinho e Praxedes. Já o trio do ataque deve ter algumas mudanças. O Serginho, que eu falei no último vídeo do Vasco, no prepara rodada, né? Na preparação de rodada, o Serginho foi muito bem contra o Atlético Mineiro, mas foi mal contra o Palmeiras. Então a tendência é que ele saia do time e entre o Orediano. E aí a dupla de ataque segue sendo Gabriel Peck e Verratti, tá bom? O Vasco tem mais 7 jogadores pendurados. É uma partida extremamente importante, porque o Bahia está a 5 pontos do Vasco na classificação. Ou seja, a 5 pontos do Vasco, o Vasco está na zona de rebaixamento, na 18ª posição, e o Bahia na 16ª. Se o Vasco vence esse jogo e vence o jogo atrasado contra o América Mineiro, o Vasco consegue sair da zona de rebaixamento, tá? Então é um jogo crucial do Vasco da Gama. Enfim, a ver como será. E sobre o Orediano, que deve entrar, ele pode entrar, a tendência é que seja ele, mas o Payet também pode atuar. E aí, no trio de ataque, seria o Peck pela direita fechando, o Payet pela esquerda fechando e o Verratti na centroavance ali, né? O grande matador. Enfim, a ver como o Vasco vai se comportar. Já no outro jogo, entre Fluminense e Fortaleza, o Fluminense não vai jogar no Maracanã. Todo mundo já sabe que o Maracanã está tratando
do gramado, o Maracanã está fechado, tá tendo briga judicial pro Vasco poder levar o clássico contra o Fluminense no Maracanã antes da Copa do Brasil, mas a tendência é que não tenham jogos. Com isso, mesmo com o mano de campo, o Fluminense transferiu a partida para o estádio do Volta Redonda, o Raulino de Oliveira, e todos os ingressos já estão esgotados, mesmo com um dia de antecedência. Lembrando que o Fluminense vem numa sequência muito boa, é semifinalista da Libertadores, jogou muito bem contra o Olímpia, o time titular muito sólido, mesmo sem o Marcelo, que deve continuar fora ainda por lesão, enquanto o Fortaleza também vem de boa fase. No Campeonato Brasileiro vem oscilando, mas está na semifinal da Sul-Americana e eliminou outro brasileiro, que foi o América Mineiro, tá? O Fortaleza, ao que tudo indica, não tem grandes mudanças no time também, deve com força máxima, assim como o Fluminense. Nenhuma das duas equipes pensa em poupar, até porque esse jogo é o último jogo antes da data FIFA, ou seja, se poupar agora, não vai ter jogo depois para estar descansado. Então ambas as equipes devem protagonizar um futebol muito ofensivo. Para quem não lembra, no primeiro turno, o Fluminense perdeu jogando fora de casa. Num jogo assim, quem queria ver um bom futebol com muita ofensividade viu. Ambas as equipes se lançaram ao ataque, criaram bastante buracos na defesa. O Fluminense fez muito gol, o Fortaleza fez muito gol. Salvo engano, o placar foi de 4-2. Foi ali que o Fernando Diniz começou a colocar volante na zaga para tirar zagueiro e colocar atacante. Enfim, e a tendência é que o Fluminense continue fazendo isso, tá? Até porque está dando certo. A gente viu isso principalmente na Libertadores. Então o time titular do Fluminense não deve ter alterações. Será o Fábio, Samuel Xavier, Diogo Barbosa, Felipe Melo, que a gente ainda não sabe se realmente se machucou. Então a gente está nessa análise. Quem deve entrar no lugar dele, caso ele siga machucado, é o Marlon, tá? E o Nino para fechar a zaga. Já no meio de campo para frente, o John Kennedy deve perder a vaga e voltarem com Lima. Então, André, Lima, Ganso, Arias, Keno e Cano. E por que o John Kennedy deve perder essa vaga? Até porque o Lima entrou muito bem. E o desgaste do John Kennedy, que não estava jogando tanto, deve pesar para essa alteração do Fernando Diniz, tá bom? Na minha expectativa é que mais uma vez o Fluminense vença no Campeonato Brasileiro. Então, até porque vai jogar dentro de casa. No Maracanã, o Fluminense estava a 22 jogos de invencibilidade como mandante. Então, se a gente continuar nessa de mandante, o Fluminense está muito bem e tem tudo para vencer mais uma com um mando de campo, tá bom? E agora, o clássico da rivalidade, Botafogo e Flamengo. E aí tem algumas estatísticas bem curiosas. Por exemplo, o jogo vai ser no Newton Santos, todos os ingressos já foram vendidos. A expectativa é que tenha mosaico, tenha bandeirão, tenha uma grande festa da torcida. E aí as curiosidades. Nos últimos 6 confrontos entre as equipes, o mandante perdeu. O visitante venceu as últimas 6. Além disso, o Flamengo não perde no Newton Santos desde 2018. O Flamengo começou a série invicta em 2019. De lá para cá, se eu não me engano, são 6 ou 8 jogos que o Flamengo não perde. Mas o último confronto, o Flamengo perdeu. Fatídico confronto em que Chiquinho Soares realmente começou a se consolidar. O Botafogo realmente começou a se consolidar, porque todo mundo estava achando que era o cavalo paraguaio. Naquela partida, tiveram expulsões para o lado do Botafogo e a vitória também do Glorioso, que abriu 3-1 de vantagem, sofreu 3-2, mas saiu vitorioso no Maracanã, tá? Então são alguns dados bem curiosos, até porque o último mandante foi o Flamengo, e aí o visitante venceu, como já havia falado, que está acontecendo nesse clássico, tá? E aí, como as equipes estão se preparando para esse clássico? Pelo lado do Botafogo, tem que ser um bom time para a torcida não começar a ficar com certo receio. Isso porque o Botafogo foi eliminado pelo Defensa e Justiça, estava 19 jogos sem perder e acabou perdendo essa invencibilidade também, porque sofreu a derrota para a Defensa e Justiça jogando fora de casa, mas no Newton Santos são 11 jogos e 11 vitórias no Campeonato Brasileiro. Então é 100% de aproveitamento. Vamos ver o que vai prevalecer. O 100% do Botafogo na temporada ou os 6 visitantes que estão vencendo nos últimos jogos da rivalidade, né? Nos últimos clássicos da rivalidade.
Então, o confronto contra o Flamengo é crucial para a torcida não ficar com um certo receio do time e realmente não começar a fazer algum tipo de pressão. Vou deixar aqui até algumas imagens, como foi a recepção do time, né? Como foi a recepção da torcida com o time após eles chegarem 4 horas da manhã no Rio de Janeiro, após uma eliminação na Sul-Americana. Foi uma torcida, assim, fazendo mais uma grande festa, mesmo com a derrota, mesmo com a eliminação. Um time que tá tendo muito apoio da torcida, isso é muito raro no futebol brasileiro. Então, parabéns para a torcida do Botafogo. Para a partida de hoje, né, que daqui a pouco a partida, o técnico Bruno Lage esboçou uma escalação diferente, mas nada fora do habitual. Na linha de zaga, a mesma coisa com o PR. PR, Marçal, o Di Plácido, Agrielson e Cuesta. Já no meio de campo, quem deve sair é o Tietê. Isso porque o Gabriel Pires deve pegar a sua vaga. Então, o meio de campo será composto pelo volante Marlon Freitas, pelos meias Gabriel Pires e Eduardo, e no ataque, Victor Sá, Júnior Santos, voltando ao time titular, e Diego Costa. Mas eu acredito que seja Tiquinho Soares, mesmo voltando de lesão, porque ele gosta de cravar contra o rubro-negro, tá bom? E já pelo lado do Flamengo, Sampaoli vive uma grande pressão, porque ninguém quer ele, os jogadores não querem ele, a diretoria não quer ele, mas Rodolfo Landim banca ele pelo menos até a final da Copa do Brasil. Entretanto, se perder hoje de forma certamente um pouquinho humilhante, ele será demitido, tem esses riscos. E aí, para isso, o Sampaoli vai mudar completamente o time e fez muitos ajustes na equipe titular. Com isso, o Sampaoli deve ir a campo com o Matheus Cunha. O Rossi foi cogitado, mas o Matheus Cunha deve seguir no gol rubro-negro. Wesley e Ayrton Lucas. Fabrício Bruno e Léo Pereira. No meio de campo, 3 homens volantes, mas mais meio-campistas, né? É o Alan, o Pulgar e o Gerson. À frente, o Vitor Hugo com o Bruno Henrique e com o Pedro. Me agrada muito essa formação, tá? Eu gostei bastante porque o Vitor Hugo e o Gerson podem ir para o ataque e vir para a defesa, fazer o famoso box-to-box de maneira muito, muito inteligente, né? Eu acho que é isso que vai explorar o Sampaoli. Ambos conseguem ir muito bem ao ataque e marcam bem. O Alan como homem fixo no meio de campo, fixo marcando e tendo uma boa saída de bola. E o Pulgar entrando na linha dos 3 zagueiros para segurar esse ataque mortal do Bruno Lage, do Botafogo, que vem. Então, assim, são mudanças drásticas, digamos assim, porque o Gabigol, que vinha 12 jogos sendo titular, não vai ser o titular. O Pedro, que reclama de minutagem, vai ser o titular, ao que tudo indica, né, claro. Então, gostei dessa escalação do Flamengo. É o famoso tudo ou nada do Sampaoli, então ele realizou muitas mudanças, tá bom? E aí, lembrando que o Flamengo não vai contar com o Luiz Araújo, nem com o Varela e nem com a Arrascaeta. Todos eles estão lesionados, tá bom? E aí a minha expectativa, por incrível que pareça, eu acho que o Flamengo ganha esse jogo. Porque quando o Flamengo tá tendo essas mudanças táticas, ele consegue, de certa forma, consegue neutralizar o Botafogo porque não sabe o que esperar. Até porque, como eu falei aqui, são várias mudancinhas táticas que podem confundir a defesa do Botafogo. E aí o jogo, se for do Flamengo, se não ficar no 0-0 com 2 defesas boas, até porque o Flamengo tem uma boa defesa, por mais que sofra muitos gols, mas jogando com 3 zagueiros e 2 alas, muito complicado de levar tantos gols. E a defesa do Botafogo a gente não tem muito o que falar. Mas eu acho que vai ser o jogo do detalhe, como todo clássico é, e eu acho que vai dar Flamengo, tá bom? É só um achismo mesmo, porque pode dar qualquer um dos dois, por ser um grande clássico e que, por incrível que pareça, depois de muitos anos, o Botafogo volta a ter o favoritismo contra o Flamengo, algo que não vinha acontecendo há bastante tempo, tá bom? Essas foram as informações sobre os Gigantes Cariocas, sobre a 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Bota aqui nos comentários o palpite que vocês têm para cada um dos jogos e qual o time que vocês torcem, tá bom? Tamo junto, rapaziada. Calma. Essa será a 35ª partida do Sampaoli e 35ª escalação diferente. Mais uma curiosidade para quem não sabia disso, né? É bizarro como ele muda o time e nunca repetiu uma escalação, tá bom? Agora sim, tamo junto, rapaziada. Até o próximo vídeo. Valeu!